Os laços de família, Clarice Lispector. A mulher e a mãe acomodaram-se finalmente no táxi que as levaria à estação. A mãe contava e recontava as duas malas, tentando convencer-se de que ambas estavam no carro. A filha, com seus olhos escuros, a que um ligeiro estrabismo dava um contínuo brilho de zombaria e frieza, assistia. Não esqueci de nada? Perguntava pela terceira vez a mãe. Não esqueceu de nada, respondia a filha divertida, com paciência. Ainda estava sob a impressão da cena meio cômica entre sua mãe e seu marido, na hora da despedida. Durante as 2 semanas da visita da velha, os dois mal se haviam suportado. Os bons dias e as boas tardes soavam a cada momento com uma delicadeza cautelosa que a fazia querer rir. Mas eis que na hora da despedida, antes de entrarem no táxi, a mãe se transformara em sogra exemplar e o marido se tornara o bom genro. Perdoe-a com uma palavra maldita, dissera a velha senhora, e Catarina, com alguma alegria, vira Antônio não saber o que fazer das malas nas mãos, a gaguejar, perturbado em ser o bom genro. Se eu rio, eles pensam que estou louca, pensara Catarina, franzindo as sobrancelhas. Quem casa um filho, perde um filho. Quem casa uma filha, ganha mais um, acrescentara a mãe. E Antônio aproveitara sua gripe para tossir. Catarina, de pé, observava com malícia o marido, cuja segurança se desvanecera para dar lugar a um homem moreno e miúdo, forçado a ser filho daquela mulherzinha grisalha. Foi então que a vontade de rir tornou-se mais forte. Felizmente, nunca precisava rir de fato quando tinha vontade de rir. Seus olhos tornavam uma expressão esperta e contida, tornavam-se mais estrábicos, e o riso saía pelos olhos. Sempre doía um pouco ser capaz de rir, mas nada podia fazer contra. Desde pequena, rira pelos olhos, desde sempre foi estrábica. Continua a dizer que o menino está magro, disse a mãe resistindo aos solavancos do carro. E apesar de Antônio não estar presente, ela usava o mesmo tom de desafio e acusação que empregava diante dele. Tanto que uma noite Antônio se agitara. Não é por culpa minha, Severina. Ele chamava a sogra de Severina, pois antes do casamento projetava serem sogra e genro modernos. Logo à primeira visita da mãe do casal, a palavra Severina tornara-se difícil na boca do marido. E agora, então, o fato de chamá-lo pelo nome não impediria que Catarina olhava e os ria. O menino sempre foi magro, mamãe, respondeu-lhe. O táxi avançava, monótono. Magro e nervoso, acrescentou a senhora com decisão. Magro e nervoso, assentiu Catarina paciente. Era um menino nervoso, distraído. Durante a visita da avó, tornara-se ainda mais distante. Dormira mal, perturbado pelos carinhos excessivos e pelos beliscões de amor da velha. Antônio, que nunca se preocupava especialmente com a sensibilidade do filho, passara a dar indiretas à sogra, a proteger uma criança. Não esqueci de nada, recomeçou a mãe. Quando uma freada súbita do carro lançou-as uma contra a outra e fez espencarem as malas. Ah! Exclamou a mãe com um desastre irremediável. Ah! Dizia balançando a cabeça em surpresa. De repente envelhecida e pobre. E Catarina? Catarina olhava a mãe e mãe olhava a filha. E também a Catarina acontecera um desastre? Seus olhos piscaram surpreendidos. Ela ajeitava depressa as malas, a bolsa, procurando o mais rapidamente possível remediar a catástrofe. Porque, de fato, sucedera alguma coisa. Seria inútil esconder. Catarina fora lançada contra Severina, numa intimidade de corpo há muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe. Apesar de nunca haviam se realmente abraçado ou beijado. Do pai, sim, sempre foram mais amiga. Quando a mãe enchia-lhes os pratos obrigando-a a comer demais. Os dois se olhavam piscando em cumplicidade e a mãe nem notava. Mas depois do choque no táxi e depois de se ajeitarem, não tinham o que falar. Por que não chegavam logo à estação? Não esqueci de nada? Perguntou a mãe com voz resignada. Catarina não queria mais fitá-la nem responder-lhe. Tome suas luvas, disse-lhe recolhendo-as do chão. Ah, minhas luvas! Exclamava a mãe perplexa.
Só se olharam realmente quando suas malas foram dispostas no trem. Depois de ter trocado os beijos, a cabeça da mãe apareceu na janela. Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida e tinha os olhos brilhantes. O trem não partia, e ambas esperavam sem ter o que dizer. A mãe tirou o espelho da bolsa e examinou-se no chapéu novo, comprado no mesmo chapeleiro da filha. Olhava-se compondo ar excessivamente severo, onde não faltava alguma admiração por si mesmo. A filha observava, divertida. Ninguém mais pode te amar, senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos. E o peso da responsabilidade deu à boca um gosto de sangue, como se a mãe e filha fosse a vida e repugnância. Não, não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía. Era isso. A velha guardara o espelho na bolsa e a fitava sorrindo. O rosto usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. A campainha da estação tocou de súbito. Houve um movimento geral de ansiedade. Várias pessoas correram, pensando que o trem já partia. Mamãe, disse a mulher. Catarina, disse a velha. Ambas se olhavam espantadas. A mala na cabeça de um carregador interrompeu-lhes a visão e um rapaz correndo segurou de passagem o braço de Catarina, deslocando-lhe a gola do vestido. Quando puderam se ver de novo, Catarina estava sob a iminência de lhe perguntar se não esquecera de nada. Não esqueci de nada? Perguntou a mãe. Também a Catarina parecia que haviam esquecido alguma coisa, e ambas se olhavam atônitas, porque se realmente haviam esquecido, agora era tarde demais. Uma mulher arrastava uma criança. A criança chorava. Novamente a campainha da estação soou. Mamãe, disse a mulher. Que coisa tinha esquecido de dizer uma à outra. E agora era tarde demais. Parecia-lhe que deveriam ter dito assim: Sou tua mãe, Catarina. E ela deveria ter respondido: E eu sou tua filha. Não vá pegar corrente de ar, gritou Catarina. Ora, menina, sou lá criança, disse a mãe sem deixar, porém de se preocupar com a própria aparência. A mão sardenta, um pouco trêmula, arranjava com delicadeza a aba do chapéu, e Catarina teve subitamente vontade de perguntar se fora feliz com seu pai. Dê lembranças à titia, gritou. Sim, sim, mamãe, disse Catarina, porque um longo apito se ouvira e no meio da fumaça as rodas já se moviam. Catarina, disse a velha de boca aberta e os olhos espantados. E ao primeiro solavanco, a filha viu-a levar as mãos ao chapéu. Este caíra-lhe até o nariz, deixando aparecer apenas a nova dentadura. O trem já andava e Catarina acenava. O rosto da mãe desapareceu um instante e reapareceu já sem o chapéu, o coque dos cabelos desmanchados caindo em mechas brancas sobre o ombro, como as de uma donzela. O rosto estava inclinado sem sorrir, talvez mesmo sem enxergar mais a filha distante. No meio da fumaça, Catarina começou a caminhar de volta, as sobrancelhas franzidas e os olhos a malícia dos estrábicos. Sem a companhia da mãe, recuperará o modo firme de caminhar. Sozinha era mais fácil. Alguns homens a olhavam. Ela era doce, um pouco pesada do corpo. Caminhava serena, moderna nos trajes e os cabelos curtos pintados de acaju. E de tal modo haviam-se dispostos as coisas que o amor doloroso lhe apareceu a felicidade. Tudo estava tão vivo e tenro ao redor. A rua suja, os velhos bondes, cascas de laranja. A força fluía e refluía no seu coração com pesada riqueza. Estava muito bonita neste momento, tão elegante, integrada na sua época e na cidade onde nascera como se tivesse escolhido. Nos olhos vesgos, qualquer pessoa adivinharia o gosto que essa mulher tinha pelas coisas no mundo. Espiava as pessoas com insistência, procurando fixar naquelas figuras mutáveis seu prazer ainda úmido de lágrimas pela mãe. Desviou-se aos carros, conseguiu se aproximar-se do ônibus e, burlando a fila, espiando com ironia, nada impediria que essa pequena mulher que andava rolando os quadris subisse mais um degrau misterioso nos seus dias. O elevador zumbia no calor da praia.
Abriu a porta do apartamento enquanto se libertava do chapeuzinho com a outra mão. Parecia disposta a usufruir a largueza do mundo inteiro. Caminho aberto pela sua mãe, que lhe ardia no peito. Antônio mal levantou os olhos do livro. A tarde de sábado sempre fora sua, e, logo depois da partida de Severina, ele a retomava com prazer, junto à escrivania. Ela se foi? Foi sim, respondeu Catarina, empurrando a porta do quarto do seu filho. Ah, sim, lá estava o menino, pensou com alívio súbito. Seu filho, magro e nervoso. Desde que se pusera de pé, caminhara forte. Mas quase aos 4 anos falava como se desconhecesse os verbos. Constatava as coisas com frieza, não as ligando entre si. Lá estava ele mexendo na toalha molhada, exato e distante. A mulher sentiu um calor bom e gostaria de prender o menino para sempre a este momento. Puxou-lhe a toalha das mãos em censura. Este menino! Mas o menino olhava indiferente para o ar, comunicando-se consigo mesmo. Estava sempre distraído, ninguém conseguia ainda chamar-lhe a verdadeira atenção. A mãe sacudia a toalha no ar e impedia com a sua forma de visão do quarto. Mamãe, disse o menino. Catarina voltou-se rápida. Era a primeira vez que lhe dizia mamãe nesse tom e sem pedir nada. Fora mais uma constatação. Mamãe. A mulher continuou a sacudir a toalha com violência e perguntou-se a quem poderia contar o que sucedera, mas não encontrou ninguém que entendesse o que ela não pudesse explicar. Desamarrotou a toalha com vigor, antes de pendurá-la para secar. Talvez pudesse contar, se mudasse a forma. Contaria que o filho dissera: Mamãe, quem é Deus? Não, talvez. Mamãe, menino quer Deus. Talvez. Só em símbolos a verdade caberia, só em símbolos é que a receberiam. Com os olhos sorrindo de sua mentira necessária e sobretudo da própria tolice, fugindo de Severina, a mulher inesperadamente riu de fato para o menino. Não só com os olhos, o corpo todo riu quebrado um invólucro, e uma aspereza, aparecendo como uma rouquidão. Feia, disse então o menino, examinando-a. Vamos passear, respondeu, corando e pegando pela mão. Passou pela sala, sem parar avisou o marido. Vamos sair, e bateu à porta do apartamento. Antônio mal teve tempo de levantar os olhos do livro, e com surpresa espiava a sala já vazia. Catarina! Chamou, mas já se ouviu o ruído do elevador descendo. Aonde foram? Perguntou-se inquieto, tossindo e assoando o nariz, porque sábado era seu, mas ele queria que sua mulher e seu filho estivessem em casa enquanto ele tomava seu sábado. Catarina! Chamou aborrecida, embora soubesse que ela não poderia mais ouvi-lo. Levantou-se, foi à janela e um segundo depois enxergou sua mulher e seu filho na calçada. Os dois haviam parado, a mulher talvez decidindo o caminho a tomar, e de súbito pondou-se em marcha. Por que andava ela tão forte, segurando a mão da criança? Pela janela via sua mulher prendendo com força a mão da criança, e caminhando depressa, com os olhos fixos adiante, e mesmo sem ver, o homem adivinhava sua boca endurecida. A criança não se sabia, porque obscura a compreensão, também olhava fixo para a frente. Surpreendida e ingênua, vistas de cima, as duas figuras perdiam as perspectivas familiares. Pareciam achatadas ao solo e mais escuras à luz do mar. Os cabelos da criança voavam. O marido repetiu-se a pergunta, que mesmo sob sua inocência de frase cotidiana, inquietou. Aonde vão? Via preocupado que sua mulher guiava a criança e temia que neste momento que ambos estavam fora do seu alcance, ela transmitisse a seu filho. Mas o que Catarina pensou? Catarina, essa criança ainda é inocente. Em que momento é que a mãe, apertando uma criança, dava-lhe essa prisão de amor, que se abateria para sempre sobre o futuro do homem? Mais tarde seu filho, já homem, sozinho, estaria de pé diante desta mesma janela, batendo dedos nessa vidraça, preso, obrigado a responder a um morto. Quem saberia jamais em que momento a mãe transferiria ao filho a herança, e com que sombrio prazer. Agora a mãe e filho, compreendendo-se dentro do mistério partilhado, depois ninguém saberia que negras raízes se alimentam a liberdade de um homem. Catarina pensou com cólera. A criança é inocente. Tinha porém desaparecido pela praia, um mistério partilhado. Mas e eu? E eu? Perguntou assustado. Os dois tinham ido embora sozinhos, e ele ficara, com seu sábado e sua gripe. No apartamento arrumado, onde tudo corria bem. Quem sabe se sua mulher estava fugindo com o filho da sala de luz bem regulada,
dos móveis bem escolhidos, das cortinas e dos quadros. Fora isso, o que ele lhe dera, apartamento de um engenheiro, e sabia que se a mulher aproveitava da situação de um marido moço e cheio de futuro, desprezava-a também, com aqueles olhos sonsos fugindo com seu filho nervoso e magro. O homem inquietou-se, porque não poderia continuar a lhe dar senão mais sucesso, e porque sabia que ela ajudaria a consegui-lo e odiaria o que conseguisse. Assim, era aquela calma mulher de 32 anos que nunca falava propriamente, como se tivesse vivido sempre. As relações entre ambos eram tranquilas. Às vezes ele procurava humilhá-la. Entrava no quarto enquanto ela mudava de roupa, porque sabia que ela detestava ser vista nua. Por que precisava humilhá-la? No entanto, ele bem sabia que ela só seria de um homem enquanto fosse orgulhosa, mas tinha se habituado a torná-la feminina desse modo. Humilhava com ternura. E já agora ela sorria, sem rancor, talvez. De tudo isso tivessem nascido relações pacíficas, e aquelas conversas em voz tranquila que faziam a atmosfera do lar para a criança. Ou esta se irritava às vezes o menino se irritava, batia os pés, gritava sobre pesadelos. De onde nascera essa criaturinha vibrante, senão do que sua mulher e ele haviam cortado da vida diária? Viviam tão tranquilos que se aproximava um momento de alegria, eles se olhavam rapidamente, quase irônicos, e os olhos de ambos diziam: não vamos gastá-lo, não vamos ridiculamente usá-lo, como se tivessem vivido desde sempre. Mas ele, ao olhar da janela, vira andar depressa de mão dadas com o filho e dissera-se: ela está tomando um momento de alegria sozinha. Sentira-se frustrado porque há muito não poderia viver senão com ela. E ela conseguia tomar seus momentos sozinha. Por exemplo, que fizera sua mulher entre o trem e o apartamento? Não que suspeitasse, mas inquietava-se. A última luz da tarde estava pesada e abatia-se com gravidade sobre os objetos. As areias estalavam secas. O dia inteiro estivera sob essa ameaça de irradiação, que nesse momento, sem rebentar, embora se ensurdecia cada vez mais e zumbia no elevador ininterrupto do edifício. Quando Catarina voltasse, eles jantariam afastando as mariposas. O menino gritaria no primeiro sono. Catarina interromperia um momento o jantar, e o elevador não pararia por um instante sequer. Não, o elevador não pararia um instante. Depois do jantar iremos ao cinema, resolveu o homem, porque depois do cinema seria enfim noite, e este dia se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador.